Houve um movimento na época em que todas as escolas, a gente recebia pelo menos uma vez por ano uma enfermeira, uma médica, que vinha discutir com a gente as doenças sexualmente transmissíveis. Depois de mais ou menos 2000, isso aí parou. A desinformação é impressionante. A visão que eu tenho é que hoje, apesar de ter informação disponível, existe pouco conhecimento por parte do aluno. Conscientizar o jovem brasileiro sobre HIV é uma tarefa da maior importância. Levantamento do Ministério da Saúde mostra que a contaminação por HIV cresce na faixa dos 15 aos 24 anos. O índice aumentou 40% na última década. Por isso, desde 2014, a Fundação Poder Jovem realiza palestras de prevenção em escolas públicas do ensino médio e fundamental de todo o estado de São Paulo. Infelizmente, o nosso país é o índice é maior de contaminação em jovens, tá? Por quê? Se falamos de prevenção, falamos. Tem informação na mídia? Tem informação na internet? Tem. Porém, nós não temos a conscientização. A gente tem um grupo de apoio, são os jovens que participam desse projeto e eles foram capacitados para ministrar palestra nas escolas. Na palestra, num determinado momento, o jovem se apresenta soro positivo. Então, quando ele se apresenta soro positivo, vem um monte de perguntas, né? Inclusive, como é a questão do tratamento. E é onde ele pode colocar o quanto é difícil você ter que tomar remédio todos os dias, os efeitos colaterais, né? Que não é simplesmente adquirir, agora eu vou tomar um remédio e vou ficar bem, porque vai se tornar uma doença crônica, já tem medicação e está tudo certo. Não, né? Tem as dificuldades. Né, tem a questão da balada, tem a questão do namoro, tem a questão... Então, ele coloca para o jovem a realidade que ele vive. Então, o jovem, ele já começa a pensar de forma diferente. É um jovem falando, né, o que ele vive. Faz alguma pergunta? Alguém gostaria de mais alguma coisa? Perguntaram os sintomas. Os sintomas, ele é de organismo para organismo. Eu não vou falar para você, ó, HIV, AIDS, os sintomas é esse. Não. O grande valor desse projeto, né, da Fundação Poder Jovem, é o jovem falando para o jovem, falando para o igual. E a escola tem que estar aberta para receber as informações e principalmente se ver dentro dessa comunidade. E diminuir o preconceito, porque são jovens que estão nas nossas escolas e que precisam ser acolhidos e percebidos como iguais. Eu acredito que as escolas ainda têm um trabalho muito voltado para a questão de uma informação só curricular. A escola ainda trabalha com um olhar muito preconceituoso esses temas. E o aluno, ele percebe isso. Mesmo sem qualquer tipo de patrocínio, cerca de 4.000 estudantes de 20 escolas do estado de São Paulo já foram impactados pelas palestras da Fundação Poder Jovem. Mas professores, mediadores e líderes educacionais não ficam de fora. O objetivo é fazer a prevenção chegar a todas as pontas, fazer a boa informação, derrubar preconceitos e produzir um debate eficiente e responsável. Hoje a gente tem percebido que o número de jovens tem crescido bastante com a patologia. A gente não tem um costume de prevenção no Brasil. Então a gente tem o objetivo de incentivar os jovens, através da informação, a diminuir o preconceito e também trabalhar a questão da prevenção. Não podemos esquecer que no começo da epidemia da AIDS, há 30 anos, casos de crianças e adolescentes soropositivos, proibidos de frequentar as escolas, chocaram a sociedade. Então, o Colégio São Luís começou a chamar os pais para discutir, porque a menina Sheila ia estudar naquele colégio, ela realmente tinha AIDS e estava tendo barreira em todas as escolas. Então, um menino de 8 anos, bem esclarecido, porque não foi feito terrorismo, foi feito esclarecimento, ele falou que teve aula.
E que ele se encantava de ver a menina magrinha correndo lá no corredor. Ela morreu 6 meses depois, a menina Sheila. E que isso marcou a vida dele. Então, quando você fala do Fundamental 1, então a gente tem que entender que a criança entende sim, tá? Depende até do modo que você coloca, sem o terrorismo, sem a censura. E sexo e censura parece que andam de mão dadas, né? E quando não é uma coisa tão natural como respirar, como comer, como falar, entendeu? Só que a gente socialmente, a gente coloca um monte de coisas que impede a fala. E quando a fala vem e fala, não toca nesse assunto, quem te ensinou isso? Se a escola está pervertendo, quando a escola está prevenindo, quando a escola está abrindo, impactando vidas e mudando vidas. Esse menino teve a vida transformada. Ter HIV deixou de ser uma sentença de morte. Mas se a medicação evoluiu, o preconceito ainda resiste, e forte. Hoje, mais do que nunca, temos condições de virar essa página e reescrever essa história. E no que depender desses jovens, será uma história muito mais bonita do que a que vinha sendo escrita até hoje.